Olá pessoal, vamos começar a corrigir os exercícios do 8º ano do PET de Matemática, volume 2, semana 3. Quem puder, se inscreve aí no canal Professor Kleber, clique em joinha no vídeo para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Número 1. Um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a qual matéria jornalística? Para isso, responda as seguintes questões. Letra A. Localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Escrever os pares ordenados é ver qual valor de x e de y para cada um desses pontos. No ponto A, o x é 1970, o y é 60. No ponto B, 1980 no x, 50 no y. No ponto C, 1990 no x, 40 no y. Então é isso que é para fazer no gráfico A. E no gráfico B, exatamente a mesma coisa. Chamamos todos eles. 2000 em x, 30 em y. 2010 em x, 20 em y. No gráfico B, 1970 em x, 20 em y. 1980 em x, 30 em y. 1990 em x, 40 em y. 2000 em x, 50 em y. 2010 em x, 60 em y. Todos esses dados tirados desses 2 gráficos. Letra B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente, quer dizer, as duas crescem juntas, ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? Segunda pergunta. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das 2 grandezas envolvidas? Bom, vamos analisar. No gráfico A, os anos eu posso analisar olhando aqui no gráfico quanto nos pontos. Vamos olhar dos 2 jeitos. No gráfico, 1970, 60 em y. O ano cresceu, 1970, mas o y decresceu, 50. 1990, de novo, o ano cresceu e a quantidade em y decresceu, 40. Então, quer dizer, o ano está crescendo, a quantidade, o número do ano está crescendo e a quantidade está decrescendo. E observa que a inclinação da reta também é decrescente. Ela acompanha os valores. Como os valores em y decrescem, a inclinação da reta também é decrescente. E observa que dá para observar isso olhando também os valores. Ó. Em x, 1970, 1980, 1990, ó, os valores dos anos estão crescendo. Já as quantidades em y estão decrescendo, 60, 50, 40. Então, enquanto os anos crescem, a porcentagem decresce. E a inclinação tem relação? Sim, a inclinação é decrescente, assim como os valores são decrescentes. Letra C. A pergunta da letra C é exatamente a mesma pergunta da letra B, só que agora em relação ao outro gráfico. Vamos observar o outro gráfico. Os anos crescem, 1970, 1980, 1990. E as quantidades também crescem, os valores das porcentagens também, ó, 20, 30, 40. Então, os valores são crescentes, a inclinação da reta também é crescente. E da mesma forma dá para observar aqui nos valores, 1980, 1980, 1990, 2000. Então, os anos estão crescendo e as quantidades em y também, 20, 30, 40. Então, enquanto os anos crescem, a porcentagem também cresce. E sim, a inclinação é crescente, assim como os valores. Letra D. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística.
Bom, aqui ele pediu duas coisas. Você pode lendo o texto, pode classificar lendo o texto e localizando os dados. Vamos ver o que a gente vai precisar fazer disso. Vamos ler a primeira matéria jornalística. Pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde. Até aqui já dá para a gente perceber alguma coisa. Quanto mais o tempo passa, a população busca cada vez mais. Então, quer dizer, quanto mais os anos passam, mais o pessoal, a população procura os postos de saúde para tomar vacina. Quer dizer, os anos cresceram e as quantidades de pessoas procurando o posto de saúde também cresceu. Então, qual gráfico que tem crescimento dos dois ao mesmo tempo? O gráfico B. Já deu para perceber apenas lendo o texto. Agora, localizando dados. Já não precisava, mas vai dar para a gente comprovar. Olha aqui. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde. Quer dizer, em 1970, 20. Qual o gráfico que tem, 1970, 20. É esse pontinho aqui que está citando lá na matéria jornalística. Então, a matéria jornalística 1 representa o gráfico B. Então, agora a matéria 2 é o gráfico A, mas vamos comprovar. O Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que a cada década, quanto mais o tempo passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Qual o gráfico que quanto mais o tempo passa, a quantidade diminui? É o gráfico A. E agora, para comprovar de novo, em 1970 vimos que 60% da população esteve infectada. Então, qual gráfico tem 1970 com 60%? Olha, o pontinho A aqui do gráfico A. 1970 lá embaixo, 60%. Então, o que a gente conseguiu? A matéria jornalística 1 é do gráfico B e a matéria jornalística 2 é do gráfico A. Letra E. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Bom, vamos citar algumas coisas. Aqui já falou, sem legenda. Os gráficos estavam sem legenda. Já foi um probleminha que até o próprio enunciado do problema já deu. Apesar que esse gráfico aqui, como tem só uma grandeza envolvendo, a legenda não faria tanta falta. Mas é uma falta. Agora, o que está faltando aqui mesmo. Os eixos X e Y não trouxeram nenhuma indicação, nenhum nome. E é muito indicado colocar, bem necessário, colocar os nomes nos eixos. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, percentual de população atendida, percentual apenas, mas alguma coisa que indicasse que aqui é um percentual. E aqui embaixo, alguma coisa indicando que são anos, que são décadas, que são data. Então está faltando o nome dos eixos. Faltou o nome dos eixos. X, por exemplo, o eixo X chamava de anos e o eixo Y a gente poderia chamar porcentagem da população. Agora, o erro mais grave que eu identifico aqui, que a gente pode identificar, é esse nome aqui, gráfico B, gráfico A. Esse nome não quer dizer nada. O nome ele tem que ser sugestivo, ele tem que dizer alguma coisa de que pesquisa ele está tratando. Por exemplo, esse gráfico A corresponde à matéria jornalística 2. Então, poderia ser um gráfico, um título, porcentagem da população que contraiu catapora, alguma coisa do tipo. E do gráfico B, percentual de população que procura os postos de saúde. Aí já ficaria identificado. E se tivesse um título adequado, nem teria sido misturado. Então, esse é o principal problema. O título está inadequado, pois não diz nada sobre a pesquisa. E por último, a legenda, que eu acho que também é um problema, mas acho que é o menos importante nesse gráfico especificamente, e estava até citado aqui já.
Número 2. Associe as equações y igual a 2x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas. Representações gráficas é gráfico. Então, aqui ele escreveu de outra maneira, associa as equações aos seus respectivos gráficos. Escreveu de outra maneira a mesma coisa. Uma coisa interessante de se ver, ele é muito similar ao exercício anterior, o número 1. Só que aqui, ao invés de trazer matéria jornalística, ele trouxe duas equações. Então, qual desses gráficos é dessa equação? 2x mais 1 produz o gráfico 1 ou produz o gráfico 2? Menos 2x mais 1 produz o gráfico 1 ou produz o gráfico 2? É isso que a gente vai analisar. Então, para isso, vamos colocar alguns pontos. Vou escolher alguns pontos. Eu escolhi o ponto 1. O ponto 1 do gráfico 1 está ligado ao número 3. No gráfico 2, o ponto 1 está ligado ao menos 1 no y. Então, aqui eu tenho o ponto 1, 3, o par ordenado 1, 3, e aqui o par ordenado 1, menos 1. Poderia ter escolhido outro ponto, não teria problema. O único que não seria adequado seria escolher o 0, que aqui é 0 no x e 1 no y. E esse gráfico também é 0 no x e 1 no y. Então, esse ponto coincide. Então, como ele coincide, eu não poderia concluir nada. Continuando, em cada um dos quadradinhos eu vou resolver cada uma dessas equações. Aqui eu vou resolver o 2x mais 1 e aqui eu vou resolver o menos 2x mais 1. Vamos resolver elas paralelamente. No lugar de x, eu vou colocar menos 1, porque eu escolhi, vou colocar 1, eu escolhi o 1 em cada um deles. Então, no lugar de x, 2 vezes 1 mais 1, que ficou menos 2 vezes 1 mais 1. Resolvendo as multiplicações, 2 vezes 1, 2, mais 1 eu abaixo. E aqui, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1 eu abaixo. Resolvendo a soma, 2 mais 1, 3, menos 2 mais 1, menos 1. O que a gente identificou aqui? Quando o x vale 1, o y aqui vale 3. Então, eu tenho o parzinho ordenado 3. E aqui no outro gráfico, quando o x vale 1, o y vale menos 1, o que me dá o parzinho ordenado 1 menos 1. E agora eu posso observar, o par ordenado 1, 3, ele pertence a qual gráfico? 1 ou 2? Eu encontro ele aqui, ó, é o ponto 1, 3. Claro que eu tinha que encontrar ou esse, porque foram o número que eu escolhi, o 1. Então, 1, 3 pertence ao gráfico 1. E o ponto 1 menos 1 pertence ao gráfico 2. Número 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Os pares ordenados são: o par ordenado A é o 1, 3, o B, 2, 5, o C, 3, 7, o D, 4, 9, o E, 5, 11. Lembrando que o primeiro número sempre quer dizer em relação a x, no eixo x, e o segundo número é o eixo y. Desenhando o gráfico, então temos 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9 e 5, 11. Então, já está localizado no plano cartesiano esses pontos. Podemos traçar uma reta pelos pontos desse plano cartesiano? Conseguimos traçar uma reta aqui? Conseguimos. Vamos traçar aí. Traçada a reta. Então, sim, conseguimos traçar uma reta passando pelos pontos localizados. Letra B. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou decrescem enquanto a outra cresce? Uma decresce. Essa pergunta a gente fez na questão número 1. Dá para a gente observar aqui, ó, daqui para cá o x cresce. Quando o x está crescendo, o y também está crescendo. O x era 1, o y 3. O x é 2, o y 5.
O x é 3 e o y 7. Então as duas estão crescendo junto. Olhando aqui no gráfico, e também dá para perceber nos pontos. Ó. O 1, 2, 3, o x está crescendo e os y também tá 3, 5, 7. Então as duas grandezas crescem conjuntamente. Número 4. O número 4 são as mesmas perguntas do número 3. A única coisa que diferencia o 4 do 3 é que mudou os pares ordenados, mas as perguntas são exatamente as mesmas. Então, o primeiro passo, localizar os pontos no gráfico, no plano cartesiano. Observe que aqui eu já tive que desenhar a parte de baixo do eixo y, porque tem números negativos. Então, localizei o 1, 3, 2, 1, 3, menos 1, 4, menos 3, 5, menos 5. 5, menos 5. Então, estão localizados. Letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano? Exatamente igual a outra, também dá para a gente fazer uma reta aqui. Então, sim, conseguimos traçar uma reta. Letra B. Observando os pares ordenados e inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce? Bom, o x era 1 e o y 3. O x aumentou para 2 e o y diminuiu para 1. O x aumentou para 3 e o y diminuiu para menos 1. Então, o x está aumentando e o y está diminuindo. Então, logo, enquanto a grandeza x cresce, a grandeza y decresce. Número 5. Em uma certa cidade funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$ 12,00 de bandeirada e R$ 3,00 por quilômetro rodado. Só uma observação, bandeirada é uma taxa. Quer dizer, ele vai cobrar R$ 12,00 de taxa mais R$ 3,00 por cada quilômetro que a pessoa andar. A empresa B cobra R$ 10,00 de taxa e R$ 4,00 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos e responda. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo pelas empresas? Antes da gente fazer qualquer operação aqui, só uma dica, olhando o gráfico a gente percebe que a reta se cruza, as duas retas se cruzam aqui nesse ponto. Quer dizer que com uma viagem de 2 km terá o mesmo preço nas duas empresas. Mas vamos analisar com calma. Empresa A e B. A empresa A é R$ 12,00 mais 3 por quilômetro. Se andar 1 quilômetro só, 3 vezes 1, 3, uma viagem de 1 quilômetro na empresa A pagará R$ 15,00. De uma viagem de 2 quilômetros, 3 vezes 2, 6, mais 12, 18. Uma viagem de 2 quilômetros, R$ 18,00. Uma viagem de 3 quilômetros, 3 vezes 3, 9, mais 12, R$ 21,00. Na empresa B, uma viagem de 1 km, 4 vezes 1, 4, mais 10 de taxa, 14. 1 km na empresa B fica 14 e na empresa A fica 15. De 2 km, 4 vezes 2, 8, mais 10, 18. 2 km tanto faz, é o mesmo preço nas duas empresas. Uma viagem de 3 km, 4 vezes 3, 12, mais 10, 22. Se for 3 quilômetros, a empresa B fica mais barato. Então, o que a gente pode observar? Até de 2 km é igual nas duas. Abaixo de 2 km, a empresa B fica mais barato. Acima de 2 km, a empresa A fica mais barato. É isso que está acontecendo aqui. Esse gráfico aqui é o da empresa B, é mais barato abaixo de 2 km. O mesmo preço para as duas quando é 2 km e a empresa B fica mais caro acima de 2 km.
Esse aqui é o gráfico da empresa A. Ela é mais cara ou abaixo de 2 km, 2 km é o mesmo preço e acima de 2 km ela fica mais barata. Então, o que a gente tem para responder aqui? Uma observação, os dois preços são iguais aqui. Então, o que a gente tem? Que ambas as empresas cobram R$ 18 para uma viagem de 2 km. O par ordenado 18, 2 km, R$ 18. 2 km, R$ 18. O par 2,18 está presente em ambas as retas. Agora eu chamo a atenção aqui para um errinho desse gráfico. O par ordenado aqui deveria ser 2,18 e aqui está aparecendo 14 no lugar de 18. Ao invés de ser 18, aqui está aparecendo 14. Então esse gráfico foi desenhado errado. Ele não era o gráfico dessa questão. Deve ter acontecido igual na questão 1. Deve ter misturado o enunciado e o gráfico com alguma coisa. Que esse gráfico não é dessa questão. Aqui nesse lugar do 14 deveria ser 18. Vou chegar essas continhas para cá e agora vamos responder a letra B. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa B? A gente já falou. É mais vantajoso utilizar a empresa B abaixo de 2 km. Se for mais que 2 km, é mais vantajoso usar a empresa A. Se for 2 km, tanto faz. Menos de 2 km é mais vantajoso utilizar a empresa B. Se a viagem for de 2 km, o valor das duas empresas é igual, então tanto faz. Mais de 2 km é mais vantajoso utilizar a empresa A. Pessoal, então por aqui a gente encerra a correção dos exercícios. Bons estudos!